É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um programa Peripatéticos aqui pela Rádio Cantareira FM 87.5 e também pela Estilo Web Rádio. Eu sou Rafael Norberto e vou com vocês na próxima hora, trazendo sempre o melhor do pensamento filosófico, reflexões e discussões. E você pode entrar em contato pelo WhatsApp institucional da Rádio Cantareira, o 11 3921 7586, ou pelo e-mail radiocantareira@gmail.com, ou ainda diretamente comigo pelo e-mail rafaelnorberto@hotmail.com. E hoje eu tenho a honra de receber o professor, o mestre, o doutor Ronaldo Trindade, mestre em História Social pela Unicamp, doutor em Antropologia Social pela USP, professor pela Impax e mantenedor da Trindade Cursos Livres. Eu tive a honra de ter sido aluno durante a minha graduação em História e com toda certeza trago aqui uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração. Seja muito bem-vindo ao programa Peripatéticos, professor. Oi, Rafael. Primeiro dizer que eu adorei o nome do programa. Quero agradecer pelo convite. Quero também falar da minha felicidade em revê-lo, né? Eu vi aí, né? A gente estava conversando aqui pouco antes de entrar, né? Eu vi o Rafael desde entrar calouro, né? Até ir se tornando um professor, um intelectual, né? É muito bom para a gente que é professor, né? Entrar em contato com os ex-alunos, ver os rumos que eles trilharam, tá bom? E agradeço pelo convite, estar aqui, dizer que é sempre um lema que eu tenho comigo, né? A um aluno eu não nego nada. Então, sempre que meus alunos me chamam para fazer qualquer coisa, eu estou disponível, né? E principalmente agora, nesse momento, né, que a gente precisa, todo mundo manter um pouco de sanidade, né? Pensar de uma maneira mais, enfim, né, mais objetiva, mais funcional. É isso aí, vamos conversar. É isso aí, professor, e eu que agradeço, a honra realmente é toda minha. E nesse momento em que cada um fala uma língua, né, e que o Brasil parece uma torre de Babel piorada, né, a gente precisa realmente ouvir aqueles que têm muito a dizer, né? Então, queria dizer que eu conheço o professor Ronaldo, o trabalho dele, sei que aqui ele falará coisas que você não vai ver em qualquer lugar. E de antemão, professor, eu gostaria de salientar que eu não estou à altura desse encontro, né? E, portanto, todas as vezes que se for necessário me situar no espaço e no tempo, eu peço que, como muitas vezes você fez em sala de aula, que continue fazendo, porque será uma honra. Certa vez, Boas disse, né, estou entrando aí no campo da antropologia, o comportamento de um indivíduo é determinado não por sua afiliação racial, mas pelo caráter de sua ancestralidade e seu ambiente cultural. Partindo desse princípio, como você identifica politicamente o brasileiro hoje? Essa reflexão já é possível ser feita pela antropologia moderna? Olha só, Rafael, você já começou bem pesado, eu gosto assim. O pensamento social brasileiro, né, desde do seu período mais embrionário, ele sempre tentou, né, responder a essa pergunta que você está me fazendo, né? O que é o Brasil, né? Como explicar o Brasil, né? A gente e essas formas de explicar o Brasil, elas foram sempre mudando de acordo com a mudança no contexto, né? A gente tem aí, por exemplo, quando a TV chegou ao final a escravidão, né? Iniciou o período republicano, né? Eles também estavam se dando uma ali naquele momento, né? Querendo se explicar. Bom, agora que terminou a escravidão, né? Os negros não são mais africanos, são brasileiros, né? E os índios não querem mesmo ser brasileiros, né? Sempre negaram esse ideal de nacionalidade. Eles são bororos, são oiapoques, são, né? Então, naquele momento, eles também estavam tentando se responder, né, que tipo de povo nós somos, mas eles faziam isso, né, com uma preocupação na cabeça,
E que tipo de povo seremos, né, agora que somos um povo? E o que prevaleceu nesse momento, né, só para reivindicar aí o início da sua fala, que foi o Boas, né, que aliás eu estou dando um curso sobre ele agora, nas minhas cestas antropológicas. Naquele momento, a solução que se teve, né, era pensar em sintonia, né, com o pensamento europeu mais sofisticado, que estava, né, enveredando pelas teorias eugenistas, pelo racismo biológico, né, enfim, pelas teorias raciais, que no seu limite, né, desaguaram no nazismo, né, desaguaram no colonialismo, na África, na Ásia, etc. Então, a raça... e aqui no Brasil, né, quando se fez nesse momento essa pergunta, né, como interpretar o Brasil, se sabia o que não se queria para o Brasil, não se queria um futuro, um passado, né, presente no futuro, né, devíamos nos afastar, né, do fantasma da escravidão, etc., de tudo que ela significava, e por isso, né, se buscou, né, imigrantes europeus de olhos claros para branquear a população, né? Então, nesse momento, a raça era algo que nos depreciava, né, as raças não brancas, né? Era essa a ideia. Precisamos branquear, né, para nos parecermos mais com os europeus. Com o Gilberto Freire, que faz talvez a leitura mais bem, né, o projeto de interpretação do Brasil mais bem elaborado, né, que é o Casagrande Senzala, que, aliás, Gilberto Freire foi aluno de mestrado do Boas, lá na Colômbia, em Nova York, né? E na contramão, né, seguindo o que o Boas tinha feito lá nos Estados Unidos, né, que é desnaturalizar, né, essa ideia evolucionista de raça, o Boas diz, olha, você nunca vai poder comparar, né, as diferentes sociedades, né, os diferentes modos de vida por meio da ideia de raça, né? O modo de vida e o entendimento, né, e a criatividade de um povo, ela só é explicada a partir da sua história particular. E aqui o Gilberto Freire se propôs a fazer isso, né? Então, por meio da construção histórica dele, do Casagrande Senzala, né, ele vai negar essa ideia de que a raça é o que nos deprecia, né, as raças não brancas, e ele vai dizer muito pelo contrário, né? Nós somos uma civilização totalmente tributária dessas misturas de raça, né? Tudo bem que nessa mistura que ele vê, que é tributária, mas o protagonismo é sempre do branco português, né? E tudo bem também, né, que ele viu a senzala de dentro da Casa Grande, né? Algumas pessoas... mas para mim isso não invalida o trabalho dele, porque para mim é a primeira explicação cultural consistente da história do Brasil. E que chega a um resultado. Ele diz, nós somos um povo mestiço, a mestiçagem é a nossa marca maior, né? Bom, depois nós tivemos outras tentativas de explicar o Brasil, né, como as do Roberto da Mata, né, que escreveu o Carnaval, Malandros e Heróis, né, que escreveu A Casa e a Rua, né, e o Roberto da Mata, ele leu o Brasil através, né, dos seus grandes rituais, né, o carnaval, né, o futebol, o jeitinho brasileiro, né. Então, todas essas pessoas, né, elas estão em busca, né, de um ethos para explicar, né, digamos assim, para responder essa pergunta que você me fez, o que explica o Brasil. Mas se você perguntar atualmente, né, qual é a explicação mais plausível do Brasil, né, eu gosto de todas essas e acho que elas, como eu disse para você, todas essas explicações, essas interpretações, elas responderam a questões da sua época, né? E eu acho que a explicação sobre o Brasil que melhor explica, para mim, a época que nós estamos vivendo é a do Gessé de Souza, é a da Elite do Atraso, que ele faz uma longa análise da sociedade brasileira
né, e ver, o Sérgio Buarque já havia falado isso de alguma forma, né, que a burguesia nacional, aqui nós não passamos por uma revolução burguesa, então a burguesia nacional, ela nunca quis desenvolver o Brasil, a burguesia nacional, ela sempre atuou com capital internacional, a burguesia nacional, diferente das outras burguesias liberais, ela operou contra nós, né? E eu acho que o livro do Gessé de Souza, né, os historiadores eles olham meio com o pé atrás, né, para esses trabalhos de longa duração, mas ele consegue fazer, né, uma análise do Brasil a partir, né, dessa ideia, né, de que o Brasil ele foi sempre, né, governado por uma elite do atraso, né? Uma elite que ela sempre foi diferente das outras elites, né? Das burguesias modernas europeias, né? Vamos combinar, né? Eu sou socialista, mas o Marx fez uma belíssima descrição da burguesia, talvez a mais bela descrição já feita, né? Ele diz que foi a única, até quando ele escreveu, né? Ele disse que era a única classe revolucionária, de fato, né? Que promoveu uma revolução da sociedade, na maneira de pensar, né? Nas estruturas políticas, etc. A burguesia brasileira não passou por uma revolução, né? É uma elite mesquinha, né? É uma elite que eu já usei essa metáfora, um grande amigo meu que morreu, ele usava também, né? Que a elite brasileira, se ela tiver que dar uma lasquinha do bolo, né? Para as classes menos favorecidas, ela se sente ofendida e prefere jogar o bolo fora, né? Então, eu gosto de todas as explicações, né, antropológicas sobre o Brasil, né? E claro, quando a gente diz, né, uma interpretação sobre o Brasil, a gente está falando de forma heurística, a gente está usando um tipo ideal. Um país do tamanho do Brasil, com tantas diferenças internas, sociais, culturais, né, que o atravessam, é impossível de ser lido de uma maneira só, né? E todo olhar, ele é um recorte. Esse recorte, ele não está na realidade. Esse recorte, ele é nosso. É a gente que cria esse recorte. Então, dentro desse recorte, eu acho que melhor explica o Brasil, né? Hoje, a explicação que a gente mais precisa hoje do Brasil, ela é a do Gessé de Souza. A gente tem que entender que é um modelo histórico de longa duração, né, e que não tem funcionado, ou melhor, tem funcionado para uma parcela muito pequena, né, mas que não é de interesse da nação. A elite brasileira, diferente das outras elites, ela trama contra o nosso desenvolvimento. Muito bom, né? Então, é como se fosse uma elite europeia que fez ali as revoluções burguesas e que lá elas eram revolucionárias. E aqui, na verdade, e lá o liberalismo existe, né? Aqui, por exemplo, a pessoa, quando você diz que você é liberal, né, na Europa, por exemplo, você vai ver as nações europeias, elas legalizaram o aborto muito cedo, muitas delas descriminalizaram as drogas. Sabe por quê? Porque eles levam a sério a ideia do liberalismo. Aqui no Brasil, eles só pegaram a ideia do mercado, liberalismo só para o mercado, né? Mas é um liberalismo que ele atua em pautas morais, ou seja, isso é um arremedo da ideia de liberalismo, né? Ela não combina. Inclusive, eles se acham, aqui no Brasil, eles se acham no direito de criticar o coração do liberalismo, né? Eles, por exemplo, aqui no Brasil, o povo diz, né, que alguns americanos não entendem o liberalismo. Eles que fundaram a ideia de liberalismo, né? Perfeito. E com muito custo a gente consegue manter ali uma CLT, né? Bom, o Brasil, desde seus primórdios... E não consegue mais, né? Que já está aí quase chegando ao seu fim, mais. né? E o Brasil, desde os primórdios, ele sofre com problemas políticos, sociais, econômicos, de ordem ética e moral, conforme já falamos. E, no entanto, a partir de 2018, com a conturbada polarização política, né? Então, prisão do Lula, facada do Adélio, a concretização da vitória de Jair Bolsonaro, em seguida, uma pandemia global, né, com o Covid-19.
a desigualdade no Brasil, claramente, ela fica ainda mais exposta, né? E na sua avaliação, como somatória a todos esses problemas, né, o que contribuiu mais para o fracasso no combate da pandemia à Covid-19 aqui no Brasil? Bom, vamos pegar a sua pergunta por partes, porque tem várias coisas nela que me interessam pensar, tá? Primeiro, eu acho que toda vez, tá? Isso é um alerta para os nossos ouvintes. Toda vez que você vê a imprensa oficial, ela unida em torno de algumas expressões, você desconfia dessas expressões como um construto ideológico, né? Que de acordo com vários filósofos e filósofas, né, da atualidade, não é um discurso que classifica uma situação, é um discurso que funda a classificação que ela diz nomear, tá? Então, vamos pensar assim, toda vez que você ouvir a palavra polarização, tá? A palavra polarização, ela não está na sociedade. A palavra polarização, ela está na boca dos meios de comunicação. E nós bem sabemos a quem servem os grandes meios de comunicação no Brasil. Nós sabemos que a imprensa toda brasileira, isso é uma abominação no mundo inteiro, acha isso abominável. Toda a mídia brasileira está na mão de umas 5 ou 6 famílias, né? E é por isso que ela tem tanta influência. Assim. Então, por exemplo, e eu adoro ficar mostrando as contradições que eles mesmos criam, né? Por exemplo, em 2020, o discurso era o PT acabou. A menos de um ano depois, é o da polarização. Aí você fica sem entender. Mas como assim? O partido acabou ano passado? Agora ele está polarizando, quer dizer... Ou seja, são construções ideológicas, né? Quando você vê ideias assim, por exemplo, Folha de São Paulo, JB, o Globo, o Estadão, todos dizendo assim, o risco PT, o risco Lula, o mercado. Desde quando o mercado tem boca para falar por si, né? O que a gente tem que entender é que esses meios de comunicação, eles são, na verdade, funcionários da Fiesp, funcionários do agronegócio brasileiro, que não têm interesse em democratizar, né, a produção, não tem interesse em democratizar. Agora, aí uma outra coisa, né, o risco PT. Vamos pensar no que é o risco PT, né? Não sei que é professor de história. Nunca os empresários faturaram tanto na história do Brasil como na era Lula, né? O Lula, ele era um bom negociante, então ele conseguiu fazer ser bom para o povo, e foi muito melhor ainda para o agronegócio, foi muito melhor ainda para os empresários. Mas, né, as pessoas sentiram a diferença na vida delas. Sabe por que esse mesmo mercado agora não quer o Lula? E, portanto, a Folha não quer. Não quer pelo seguinte, porque eles descobriram que existe alguns tipos de governo que você pode continuar ganhando com a diferença de que você pode tirar direitos, né? De que você pode, né, arrochar salários, de que você pode, né, acabar com as férias, acabar com um monte de coisa. Então, para que a gente vai trocar um que dá lucro para a gente se a gente tem um que, além de dar lucro para a gente, ele topa tirar direito de trabalhador, né? Então, essa mesma imprensa que você viu, né, toda emocionada durante a pandemia, né, essa mesma mídia, entre uma notícia do aumento do número de casos e outro, ela aparecia falando, mas assim que aprovarmos a reforma administrativa, né, tem que aprovar logo essa reforma, né? Ou seja, a imprensa aqui, ela atua, né, como um braço do empresariado brasileiro, do agronegócio brasileiro, né? E nós temos um governo que ele está aí, né, para fazer todas as vontades do mercado. Só que nós estamos, né? Ninguém contou, né, aquela coisa.
O homem, ele acha que ele tem um controle sobre o mundo, né? Quanto mais a gente avançou, né, em termos de ciência e tal, a gente acha que a gente tem um controle sobre o mundo. De repente, chegou esse vírus, chegou essa pandemia, né, que se alastrou de uma maneira e que forçou, né, obrigou a gente a frear, né? A frear um pouco a velocidade que a gente estava indo. Né? E num primeiro momento, né? Eu chamo de capitalismo porque o capitalismo sempre dá um jeito de lucrar em cima disso, né? O capitalismo não sai perdendo, né? O que pode acontecer é um conflito interno entre os próprios capitalistas, né? Porque o que é a luta contra o lockdown? Não é dos que estão ganhando dinheiro pela internet, que é desse capitalismo que se reinventou, que está no mercado online, né? É aquele capitalismo atrasado mesmo, sabe? É daquele cara com alma, né, de capitão do mato, de senhorzinho de escravo, né, que o mesmo trabalhador que poderia estar fazendo a mesma coisa na sua casa, ele quer que esse cara encare um metrô lotado e vai, né? Sabe por quê? Porque o que interessa para ele, né, aquela elite do atraso, né? O que interessa para ele, né, é explorar o trabalho, né? Então é até simbólico, né? Eu quero ver essas pessoas aqui na empresa e tal. Mas isso é uma coisa, né? Então, como eu estava dizendo para você, né? E aí, né, nós temos a infelicidade, né, de, no momento mais difícil dos últimos 100 anos no mundo, né, a gente está na contramão do mundo. Por quê? Né? Porque esse é o momento em que um chefe de Estado ele assume o contrato social, né? Porque o que é o contrato social? Por que existe um presidente da República? O que é uma democracia representativa? É quando, por meio do voto, eu passo para ele a autoridade para que ele, né, assuma o controle da minha vida e da de todo o brasileiro. E ele vai ter uma máquina e ele vai ter um salário para isso, né? Portanto, a função última de um presidente é cuidar da vida dos brasileiros. E nós estamos passando por essa pandemia com um presidente que não está nem aí para a vida dos brasileiros e ele vai fazer de tudo para manter, né, os lucros dessa elite do atraso, né? Então, é muito preocupante isso que a gente está passando, tá? É muito mesmo, mas agora, né, isso foi uma análise, né, política sobre o Brasil, mas é necessário uma análise socioantropológica dessa pandemia, né? Tem uma série de coisas, né, que vieram à tona, uma série de questões, né, que são questões que nos atravessam no dia a dia, mas que na pandemia elas ganharam outros tons, né? Como, por exemplo, o Brasil é uma sociedade machista, o Brasil é uma sociedade racista, o Brasil é uma sociedade classista, o Brasil é uma sociedade transfóbica, o Brasil é uma sociedade LGBTfóbica em geral, né? O Brasil é um país, né, em que é mentira que a vida é o bem máximo, né? Então, todas essas coisas, né, elas são vividas no cotidiano, né? Como, por exemplo, a gente não sabe como é que está vivendo, né? Por exemplo, as mulheres prostitutas, as travestis que se prostituem nas calçadas, né? Ou então as mulheres negras da periferia, né? Que geralmente criam os filhos sozinhas, né? E muitas vezes fazendo, né, faxina na casa dos outros, né? Explodiu a diferença entre as crianças pobres e as crianças, né, de uma classe superior melhor, né, e a gente
a gente meio, né, sem respostas ainda de como vai lidar com isso, né? Explodiu aí, né, o desrespeito pela classe dos professores, né? Na medida que foi explicitado aí para a sociedade, né, o desrespeito que há por essa classe, né, uma classe que não foi colocada como prioritária para receber vacina, mas ainda assim, né, principalmente aqui em São Paulo, que é um dos piores salários de professores, né, do Brasil, professores do ensino básico, médio e fundamental, né? Explodiu também, né, o desrespeito, né, pela vida dos seus próprios parentes, né? Uma vez que tem um monte de jovem aí, né, que, enfim, tem pai, mãe, velho em casa, avó, né, e foi se meter em aglomeração, trouxe doença que matou toda a família e tal. Então, tem um monte de questões, né, que estão nos fazendo pensar, né, que, diferentemente, né, do que todo mundo estava falando, não, mas essa pandemia, ela não respeita a classe, ela não respeita a raça, respeita sim, né? Quem está morrendo mesmo, as pessoas que vão para o Einstein, 5% delas morrem, né? As pessoas que estão morrendo, elas estão morrendo por falta de atendimento, por falta de leito, né, porque já acumularam uma série de problemas de saúde mal resolvidos, etc, etc, né? Enfim, e o que é mais preocupante nisso tudo, né? E para mim, talvez, não sei, você quer interromper? Eu posso. Não, por favor, né? tá Para mim, uma das extremamente coisas interessante. mais assustadoras do que a gente está vivendo, mas eu consigo entender como antropólogo, né? Mas isso não me deixa melhor, é a descrença nos projetos da ciência, né? Sabe por quê? A gente das ciências sociais, da antropologia, né? A gente sempre insistiu na tecla de que a ciência, né, elas sempre operaram, né, em prol de projetos hegemônicos de sociedade, né? Então, a ciência, ela também está povoada de ideologia, né? O Eduardo Vieira de Castro, ele chegava a dizer, olha, se a razão não se o capital não está sempre com a razão está sempre com o capital, né? Porque a ciência e tal é tudo, né, hoje em dia, né, tudo visando, né, as pesquisas para as farmácias ganharem milhões, né? O investimento em pesquisa só se vai ter retorno e tal, né? Então, a ciência, ela sempre, na minha, né, uma determinada ciência, ela sempre foi enviesada, ela sempre se prestou aos interesses de uma classe, etc, etc. E eu acho que, ao fazer isso, ela se colocou em posição de ser questionada enquanto real detentora da verdade, né? E mais, assim, a gente está vivendo também uma época, né, que, assim, com pós-estruturalismo, com Foucault, com Deleuze-Guattari, etc., não dá mais para falar de verdade, né? A gente fala de como as coisas vieram a ser pensadas como verdade, né? Porque, enfim, né, a verdade, a definição da verdade é sempre algum grupo que está num lugar de poder e autoridade, né, para definir, sejam os cientistas, sejam os médicos e tal e tal. Então, tem todas essas coisas, né? Mas a gente costumava ter um consenso, né, que, tirando essas perspectivas sociológicas, essa crítica e tal, né, tinham alguns setores da ciência que eles eram inquestionáveis, né? Que eram basicamente aqueles que dizem respeito, né, a gerir a vida, né? Quem está trabalhando para salvar vidas, né? É quem está pensando em vacinas que vai salvar vidas, né? Então, esse é exatamente o campo da ciência que não é bom que ele seja ideologizado, né? E o que foi acontecendo, né? Tem algumas coisas que até hoje eu não sei explicar, por exemplo, para você, né? Eu até hoje ainda não entendi essa ideia de terra plana,
né? Como é que isso se tornou uma questão? Quando eu vi, já aconteciam congressos mundiais de pessoas terraplanistas. Quando eu vi essa expressão, ela já era uma expressão corrente terraplanista. E eu achava que era uma brincadeira, mas não, é uma coisa séria, né? E aí são os mesmos terraplanistas, né, que questionam, por exemplo, uma série, né, de cômico, né, um governo de terraplanistas com um astronauta que enfim, né, que sabe que a Terra não é plana, né? Mas aí, né, isso é uma coisa, né? Aí, quando a gente viu essa coisa do terraplanismo, né, ela já estava conectada com outros tipos de questionamento que ofendiam outros campos da ciência, como, por exemplo, a ideologia de gênero, né? Os pesquisadores das ciências humanas, da filosofia, das ciências sociais, elas tentaram mostrar que o gênero é uma ideologia, né? É através das relações de gênero que as mulheres são subalternizadas, são oprimidas, são violentadas e tal. Então, o gênero né, era a ideologia, e era uma ideologia, né, que as organizações feministas, LGBTs, passaram a combater, né? Então, sem ter um mínimo entendimento do teor dessa discussão, se criou uma expressão chamada ideologia de gênero, né? Que, se ela fosse usada para denunciar o gênero como ideologia, né? Ou seja, uma ideologia que oprime as mulheres e tal, mas eles, sem entender do que estavam falando, né, começaram a elaborar um discurso de que a gente estava querendo destruir a ordem natural das coisas, né? É como se ela estivesse dizendo, não, o gênero é natural, né? Mas o que eles querem dizer é que não é natural. Eles não entenderam o que a gente estava falando. E assim como os terraplanistas desrespeitam o conhecimento dos físicos, dos geógrafos, né? Assim como os antivacina desrespeitam, né, o conhecimento dos médicos, dos cientistas, etc., né, o conhecimento das ciências humanas foi absolutamente refutado, descartado. Então, a gente tem um grupo de pessoas, né, isso que é o mais assustador, que parece que abriu uma cratera da Idade Média, elas saíram lá de dentro e entraram dentro de um mundo moderno, né? Não que eu fique feliz com o mundo moderno, mas qual é o problema disso, né? O problema disso é, né, que isso não está sendo pensado pelas pessoas que falam sobre isso. Isso não está sendo pensado sequer pelos governantes que falam sobre isso, né? Existe uma categoria que os cientistas sociais, os historiadores, né, cientistas políticos trabalham atualmente, que é o conceito de guerra híbrida, né? É um tipo e que a guerra híbrida ela não tá, ela quase destruiu, né, a democracia mais forte do mundo, que era a democracia norte-americana. Foi através dessa guerra híbrida. O que é essa guerra híbrida? É uma guerra que é feita por meio de algoritmos, né? Em que, por exemplo, se você acessa só mesmo as coisas que você acessa no Facebook, tudo que você clica vira um algoritmo, né? E que uma empresa ela pode vender para as pessoas pacotes, comprar pacotes e dizer assim: eu quero tantas pessoas vendo só esse tipo de informação, né? Eu quero disparos de WhatsApp, né? Então, essas insanidades elas estão sendo construídas por meio de uma inteligência artificial que está sendo usada com a clara intenção de destruir as democracias do mundo, né? Eles quase fizeram... lá na Ucrânia, o mundo já sabe quem é, né? Steve Bannon, né?
O Steve Bannon, que é quem, né, inclusive esteve envolvido na campanha do Bolsonaro, esteve envolvido na campanha do Trump, esteve envolvido no Brexit lá em Londres, né, onde tem sinal, né, como é que opera isso, né? Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, olha, o fascismo ele não está lá fora, não. O fascismo está dentro da gente, tá? O fascismo ele está dentro de nós. O nosso exercício diário é expulsar o fascismo de dentro de nós, né? O racismo está aqui, o machismo, a homofobia, né? Porque essas coisas são estruturantes, né? Elas são estruturantes. O racismo é estrutural, a homofobia é estrutural, né? O ódio de classes aqui no Brasil é estrutural, né? Então, o fascismo está dentro da gente. O que essas empresas fizeram foi alimentar o fascismo das pessoas, né? E aí você vê, eu costumo dizer, aquela tiazinha super fofa, uns 4 anos atrás, do seu WhatsApp, evangélica, que tratava você só com beijinho, ela virou uma fascista, que ela quer pena de morte, né? Que ela acha que tem que ter arma, que tem, né? Eu não estou querendo desculpar as pessoas, né, pelo que elas fazem. Eu acho que, como eu disse, eu acho que o fascismo estava dentro delas em algum momento, né? Elas se deixaram levar por isso, né? E aí, a partir do momento que você manipula o ódio das pessoas, né? O Hitler já mostrou para gente o que é que isso acontece, né? O que você manipula, né? Aí você começa a criar inimigos, né? Por exemplo, né? Uma das coisas que mantém os evangélicos brasileiros, como né? E, pessoal, quando eu digo os evangélicos, por favor, eu sei que tem um monte de evangélico progressista, eu sei que tem um monte de evangélico que realmente leva a sério a sua religião e tal, mas existe alguns setores evangélicos, né, que eles operam, né, a partir da construção de inimigos imaginários, né? É a mamadeira de piroca que quer destruir, né, a família, as feministas querem destruir a família, os gays querem destruir a família. Eu até quero destruir a família, porque eu não gosto desse modelo de família heteronormativa e tal. Eu acho que família tem que ser considerado, todo mundo que quiser ter uma família tem que ter família. Tá? Se alguém me perguntar, você é contra a família heteronormativa e tal, eu digo, não sou contra. O que eu sou contra é que elas queiram ser o único modelo de família disponível, né? Então, no meio de tudo isso, né, que a gente está vivendo, a gente viu, né, coisas que estavam acontecendo que era inexplicável, né? E essas coisas que estavam acontecendo que eram inexplicáveis, né? Por exemplo, daquelas pessoas, né, fazendo, por exemplo, um adesivo simulando um estupro de uma mulher, da presidente Dilma. E isso, se você fosse ver, né, a família de bem estava andando com aquele adesivo no carro e tal, né? E se divertindo com isso, ou seja, a banalização do mal, como diria Hannah Arendt, né? O problema, Norberto, é que isso tudo aconteceu junto. A gente teve, né, as manifestações de 2013 que começaram espontâneas e foram canalizadas para atender os interesses das elites, né, aí brasileira, dessa elite do atraso, né, instrumentalizada pelos meios de comunicação, né, que passaram a dar o tom, né, que eles queriam, eles impuseram a narrativa que quiseram, né, e naquela narrativa que nasceu como uma insatisfação geral, virou uma insatisfação contra o governo que eles queriam derrubar, né? E aí a gente viu aquele espetáculo grotesco, né, de ser transmitido, né, em cadeia nacional, né? E eu ainda tive a infelicidade de eu estava trabalhando, organizando uma pesquisa lá na Paulista e com um telão, daí eu vendo tudo, eu vendo assim, pessoas elogiarem torturadores, né, etc., e as outras pessoas aplaudindo, né?
Então, eu costumo dizer que vai ser muito difícil para os historiadores explicarem isso, gente. Vai ser muito difícil para os historiadores explicarem isso no futuro, né? E aí, para mim, o que está acontecendo agora com o negacionismo, etc., para mim, ainda está na coisa da guerra híbrida. Para mim, essa coisa ainda está funcionando via grupos de WhatsApp, via suas postagens, né? Bom, as pessoas têm que saber, né? Todo mundo ama a rede social, né? Eu trabalho via rede social, né? Divulgando as minhas coisas e tal, né? As redes sociais, elas estão destruindo as democracias, né? As redes sociais, elas estão disseminando fascismo, porque o fascismo ele é molecular, ele se dissemina muito facilmente, né? E as pessoas, né? E eu tenho medo do que pode estar por trás disso, eu tenho medo que haja um projeto necropolítico mesmo, de que tanto por cento da população mesmo tem que morrer, não tem espaço para todo mundo, não vai ter alimento para todo mundo, não vai, enfim, né? A gente sempre fica com medo, né, do que está por trás, né, dessa guerra híbrida, porque talvez, né, destruir as democracias seja só um primeiro passo, né? A gente não sabe o que vem depois. Se eles conseguem, né, através de muito esforço, né, dominar e impor essa ignorância, né, que a gente tem visto, né? Então, quando se domina, né, a sociedade e se impõe o que deve ser feito, né? Então, até coisa meio contraditória. Você chegou a falar aí de família, de religião, né? Eu não consigo, por exemplo, eu sou ateu, mas quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda as religiões de uma forma até antropológica, como diz ali o próprio Feuerbach, né? Religião, ela é antropologia. Eu não consigo ver a dinâmica entre o evangélico ou o cristão que defende armas, que defende tortura. Algo errado não está certo ali. É aquele negócio do cara que vai defender torturador e ele é cristão. Ou seja, a Bíblia, ela é um livro de difícil interpretação, né? E aí o protestantismo veio, falou para você, você pode ler e interpretar na sua casa, só que esqueceu de falar para as pessoas que elas precisam estudar também, né? Que elas precisam saber o que de fato está inserido dentro dessa que também tem uma coisa que é muito difícil aí, né? Que por exemplo, era o que eu ia falar, esses pastores, né, que eles negociam os votos dos seus fiéis com os políticos, né? Ou, por exemplo, uma das coisas que mantém o Bolsonaro muito seguro de um segundo turno é o fato de que as igrejas evangélicas, que ele faz todas as concessões possíveis, são todas fechadas com eles, né? Então, as igrejas evangélicas, elas operam, né, por meio do diabo, né? Do diabo, assim, o diabo está sempre lá fora, né? O diabo está... Então, ela opera construindo uma série de inimigos, né? Então, tem os gays, que são os inimigos da família, tem o Lula, que quer acabar com a moral, então, né, você cria nada melhor para manter um grupo coeso quando você cria a imagem, né, que esse grupo ele está sob ataque, né? Então, isso deixa eles mais unidos, né? Enfim, né? Existe toda uma performance no âmbito desses cultos, né? Que leva a isso. Mas eu continuo dizendo, né? A minha avó era evangélica, ela era adventista do sétimo dia, e eu convivia com outras pessoas evangélicas. Eu acho que a coisa está radicalmente diferente de como era, né? Parece que se transformou num projeto de poder, né? Um projeto de poder que você vê aí, né? As igrejas com televisão, com emissoras de televisão, rádio, né? Enfim. Mas a questão, como eu disse, né, é que talvez as pessoas elas estejam sendo duplamente vítimas desse processo, né? Porque pensando também antropologicamente, as religiões evangélicas nas periferias elas chegam onde o Estado não chega, sabe? Por exemplo, a mãe que tem um filho que está viciado em crack, né, que está passando por uma série de problemas, que o Estado não oferece uma clínica, um atendimento médico, psiquiátrico para atender esse rapaz, a última saída dela é levar ele na igreja,
né? E se em algum momento ele parar de fumar crack, porque ele frequentou a igreja, aí ela vai levar para a igreja ela, a família toda, o marido, a irmã dela, etc, etc, né? Porque acaba que a igreja cumpriu para ela uma função que o Estado deveria ter cumprido, né? A lógica é muito parecida, né? Quando, por exemplo, né, uma mãe, ela está com uma mãe que mora numa periferia. Eu estou pegando o exemplo do filme Notícias de uma Guerra Particular, do João Salles, né? E uma mãe que ela está com o filho, né, precisando de atendimento médico, ela vai, se ela levar para o SUS, o filho vai morrer sem atendimento. Aí o que ela faz? Ela vai com o traficante, ela fala para o traficante: você pode comprar o remédio dele? Aí ela diz assim: eu sei que eu estou vendendo meu filho para o tráfico, mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele morrer? Então, a lógica é muito parecida, né? Onde o Estado ele se faz ausente, né, outras vozes vão ocupar esse espaço, né? E nem sempre, né, com objetivos meramente, né, de altruístas, né, de caridade, né? Vai fazer isso pensando em construir, né, um projeto de poder mesmo, né? Aí você vê as igrejas se disseminando pelas periferias, né? E aí você vai culpar, né? Se você aquela pessoa vai dizer: eles estão aqui pela gente, vocês não estão, entendeu? Então o nosso problema é estrutural mesmo, e isso nos joga nas mãos, né? Nos joga nas mãos de uma bancada evangélica que acaba direcionando os rumos da política. E para uma bancada evangélica, se um lockdown tira as pessoas da igreja, então tem que ser contra o lockdown. E se é contra o lockdown, né? E se é a favor do lockdown, não vai passar, né? Porque a nossa estrutura política, burocrática, ela nos colocou reféns de bancadas. Então tem a bancada do boi, a bancada da bala, né? A bancada da Bíblia, né? Enfim, é bem complicada, né? Eu acho, né? E é horrível chegar a essa conclusão, principalmente para o historiador e o antropólogo de orientação socialista. Eu acho que só quem pode salvar a gente é o mercado, né? Eu acho que é só na hora, né, em que o Bolsonaro ele estiver fazendo mais mal para o mercado do que fazer bem, é que esse governo vai ter freio, né? É só quando o mercado decidir que é melhor vacinar do que, né, botar as pessoas morrendo, né, como fizeram as outras burguesias de outros países, é que a gente vai ter, né, um enfrentamento adequado, né? Porque, enfim, se for depender da vontade dos grupos hegemônicos que estão aí, a gente tem aí uma realidade muito triste, muito dura pela frente. Bom, já citamos, inclusive, que o negacionismo ele parece, no Brasil, ser imposto pelo governo, né, para bancar essa ignorância como uma forma de dominar mais fácil a população. Inclusive, uma forma fácil de perceber isso é um astronauta, conforme você citou, né? O problema não é um governo que tem um astronauta, é um astronauta que aceita fazer parte de um governo tão retrógrado. Queria te fazer uma pergunta, já te trazendo um pouco para o presente, professor. Você enxerga a longo prazo crimes por parte do governo federal no tratamento da pandemia, né? E se realmente o STF ele impediu o governo de agir? Olha só, eu acho, eu não sei, mas isso que eu vou falar é muito achismo, assim. Eu acho que em algum momento o capitalismo internacional vai obrigar esse governo a agir de forma adequada por essa pandemia, porque a gente vive num mundo global e interligado. Se você não acabar com essa porra aqui no Brasil, sabe, vai acontecer, né? Você não vai poder fechar os aeroportos do Brasil, porque o Brasil é um dos países que faz mais exportações no mundo. O Brasil é o país, né, porque a gente tem essa burguesia desigual, que mais tem turista pelo mundo inteiro.
Então, assim, os países todos, eles não vão querer ficar com seus aeroportos ad nauseam fechados para o Brasil, né? Porque no mundo globalizado isso não funciona, alguém vai entrar lá, alguém vai levar, né? O caso da nova cepa lá em Londres, que obrigou o governo londrino a cancelar qualquer voo do Brasil e está proibido, foi de um casal brasileiro que chegou lá, né, com essa nova variante, né? Então eu acho que em algum momento, né, e aí eu já te diria mais, eu acho que quase tudo que aconteceu nas últimas décadas foi o capitalismo internacional que estava por trás, né? E eu acho que quando o capitalismo internacional entender, né, que um país de dimensões continentais como o Brasil, né, afundando de Covid é um risco para o mundo, talvez, né, aí haja uma condução melhor, né? Mas é isso, porque eu acho que isso precisa vir de fora, que, como eu disse, a nossa elite é a elite do atraso. A nossa elite ela não está nem um pouco preocupada, né, com essas mortes, né? A gente viu o exemplo disso, né? O Brasil chegando, né, todo dia quebrando recorde de morte. A gente teve ontem uma série de manifestações pelo fim do lockdown, né? Enfim, né? E a gente ainda tem que passar também, né? Olha só, a gente está tão carente, a gente está tão afim de alguém que fale em nossa defesa, né? Que a gente fica caindo em farsas como dessa médica do Centrão, né? Que ela sempre foi super afinada com o pensamento bolsonarista, né? Que ela, na verdade, quando ela foi para lá, né, ela já foi meio, né, sabendo de toda a proposta dela, deu alguma coisa errada na negociação e não foi ela, né? Aí ela ganha, né, ela carreirista como ganha a mídia, né? Aí a Globo News coloca a mulher para ficar dando 4 horas de entrevista, né? Ela é a grande aposta, ela era a grande aposta do Centrão. Foi uma negociação mal feita entre Bolsonaro e Centrão, né, que fez com que essa mulher, né, não entrasse, e aí ela sai, para não perder a viagem, né, ela sai como uma grande heroína que não quis sacrificar, tal. Imagina, ela é das pessoas, ela é do grupo lá do Centrão, né, que faz essas campanhas contra o isolamento, entendeu? Aí a gente fica tão refém que eu via as redes sociais, né, todas comovidas, né, com o que teria acontecido. Eu nem sei se aconteceu mesmo isso ou não. Eu sei que esse povo é retardado, mas eu sei muito bem, né, que assim, não foi de uma hora para outra que essa mulher caiu no gabinete do Bolsonaro e não foi de uma hora para outra que sabe? E aí a gente fica vivendo dessas tramas armadas, né, pela mídia e tal. O que torna tudo mais desesperador, que você nunca sabe o que realmente está acontecendo, você sempre tem versões de versões, né? E, enfim. Estou aterrorizando as pessoas. Não, muito bom. Que, inclusive, vai de encontro, né, o que a gente vai falar agora, né? Que antropologicamente também, né? As mudanças nos cenários eleitorais, né? Do voto do Cabresto até os dias de hoje, né? A tecnologia mudou, né? Mas parece que algumas pessoas insistem a querer conduzir, né? Essas eleições. As fake news, né? Por exemplo, elas antropologicamente já podemos dizer que a internet ela decide mais uma eleição do que uma Globo News, do que uma CNN ou de outras mídias de rádio, jornal ou televisão? Eu acho que todas as mídias já fizeram isso no seu determinado momento. Agora é a vez da internet, né? A gente sabe, pessoal, aqui no Brasil, né? Falar uma coisa para você. A história do Brasil ela pode ser lida através de golpes, tá? Em última instância, foi um golpe que tirou o Brasil da mão dos índios, né? Foi um povo chegando de fora, armado, né? Que expulsando, matando, foi um golpe, né? A independência do Brasil, ela foi um golpe, né?
ela foi um golpe articulado entre as elites da época, né? Por quê? Porque enquanto a América Latina estava ardendo em guerras revolucionárias, né, contra a sua metrópole, aqui no Brasil, a nossa independência, ela foi assim, a aristocracia rural disse, ó, vai ter independência, mas ninguém mexe nos escravos, mantém a escravidão. Né? Aí a burguesia urbana disse, tá, mas tem que abrir os portos para ter comércio, né? Aí a família a real portuguesa diz, tá, então se a gente vai fazer independência, fica na mão de alguém da família, né? E na contramão, né, das repúblicas democráticas que surgiram no Brasil, o Brasil reviveu, né, os últimos suspiros do seu do absolutismo monárquico português aqui, né? Mas tá, o Império, e por incrível que pareça, o Império brasileiro, ele foi o período, claro que era muito menos brasileiros, né, que podiam ser considerados brasileiros, mas foi um período de longa estabilidade econômica para o Brasil, né? Tudo bem que eram muito poucos que tinham acesso, a maioria da população era escrava, né? Mas aí, né, foi um golpe que depois Dom Pedro II, porque Dom Pedro II, né, já estava muito evidente, né, que a escravidão chegaria ao fim, estava se discutindo, né, a possibilidade de uma reforma agrária no Brasil para que todo escravo que fosse receber, né, a carta de alforria tivesse direito a um lote de terra para começar a vida, né? E mais, foi um golpe, né, misógino, porque ele não tem, né, quem substituiria Dom Pedro seria a princesa Isabel. Né? Imagina assim, aquele bando de militares ia receber ordem de uma mulher naquela época. Então, foi literalmente um golpe militar, né, que depois Dom Pedro. Né? E aí inicia a Primeira República, até que um golpe, né, que foi, né, o Estado Novo, ele, né, instaura a ditadura varguista, né? Aí depois nós tivemos um curtíssimo período de democracia, né, ali entre o final dos anos 40 e, né, meados da década de 40, né? Aí a imprensa brasileira começa a articular um golpe. Aí os golpes já começam a ter mais a cara dos nossos golpes, né? A imprensa brasileira, porque o Getúlio Vargas, né, ele estava querendo fortalecer a indústria brasileira, né? Fez a Companhia Siderúrgica Nacional e tal, né? Para quê? Para fortalecer a indústria de base aqui, a elite do atraso, né? Que tinha negócios com os Estados Unidos, né, que era melhor ficar comprando os produtos dele, né, em vez de ter uma indústria de base, né? Essa elite, orientada pelos Estados Unidos, começou a cavar o golpe do Getúlio, né? Só que saiu errado aquele incidente da Rua Toneleiro, né, que era para simular que o Getúlio tinha mandado matar alguém para, né, para insuflar a população contra o Getúlio. É assim que a mídia causa golpes, né, insuflando a população. E aí depois, né, Getúlio passa na frente de todos eles, né, quando eles já tinham jogado toda a opinião pública dele, vai dar um tiro na boca e recupera passa a perna em todo mundo e recupera a opinião pública. O golpe que aconteceu em 64 era para ter acontecido naquele momento. Como Getúlio foi esperto, esse golpe foi adiado só um pouco mais, tá? E aconteceu em 64. E durou até 80 e pouco. Então, nós vivemos só um pouquinho de democracia e já tivemos um outro golpe em 2016. Se tem uma coisa que é constante na nossa história, são os golpes. Se é uma coisa constante na nossa história, é o apoio das elites aos golpes. Se é uma coisa constante na história do Brasil, é a imprensa servindo, né, como instrumento ideológico para os golpes. Foi assim, é assim ainda hoje, né? Então, assim, por exemplo, na época, quem fez isso ativamente foi a Folha de São Paulo, foi o Estado, foi a Veja, foi a Globo, né? Agora que a gente tem internet, eles continuam fazendo isso, só que agora nós temos muito mais gente trabalhando aí na empresa dos golpes, né? O Dom Pedro II, inclusive, ele entra com um golpe e sai com outro, né? O golpe da maioridade, depois
o outro golpe. Depois nós temos os vices, né, que também são perigosos na nossa história, Floriano Peixoto, né, Temer, né, e por aí vai. Então a gente tem que sempre Agora a coisa fica... Desculpa, continua. Não, por favor, pode ir. Agora a coisa fica ainda mais complicada quando você pensa quem foi que receberam os golpes ao longo do século XX. Foram os governos de esquerda. E os golpes, eles têm... Gente, o golpe de 2016, a tradição família e propriedade, essa aberração que ainda tem um prédio aqui em Higienópolis, eles ainda tinham guardadas as mesmas faixas que eles usaram para depor o João Goulart, né? O Brasil não vai virar uma Cuba e não sei o quê. A pauta moral é a mesma da marcha da família com Deus, que foram aquelas beatas, né? Fundamentalistas que foram para a rua pedir golpe, né? Então, a gente vê aí, né, que os mesmos discursos, eles continuam fazendo efeito sobre outra roupagem, né? Eu sempre falo de uma amiga minha, que é a Denise, que é uma amiga, ela é diretora lá do Instituto Federal de São Paulo. Ela disse que uma vez ela estava numa fila e tinha uma mulher muito nervosa dizendo que ela ia votar, ela não ia votar no Haddad porque os comunistas iam tomar a casa dela. Aí a Denise perguntou, mas a senhora mora onde? Eu moro na casa do meu filho e tal. A casa é sua? Não, não tenho casa. A casa dele não é alugada. A Denise disse, qual é a casa que o comunismo vai tirar de você? Chega a ser absurdo, né? E aí, então, se você fala para ela, olha, quem tira a sua casa é o banco, não é o comunismo, aí a coisa, sabe? Mas não adianta, não adianta. Isso está exposto no imaginário, né? Até uma pergunta que eu acabei pulando aqui por causa do tempo, mas eu acho que ela é importante. Por que no imaginário brasileiro, uma pessoa pobre que não tem propriedade, ela se vê como alguém de direita? Eu sei a resposta, mas é tão bonito ouvir você falando que eu prefiro que você nos traga essa ideia. Eu acho sinceramente, né, que um país com baixíssimo, né? A educação no Brasil ela é muito deficitária, né? A gente tem uma distribuição muito desigual dos bens culturais, né? Dos acessos à ciência e tecnologia, né? Aqui no Brasil imperou, né? Desde o Fernando Henrique Cardoso, esse modelo neoliberal de educação, né? Eu me lembro que a Eunice Durran, que era a secretária de Educação do Fernando Henrique, né? Ela foi minha professora no departamento de antropologia, né? E eu já vi ela dizendo a educação pública, ela não é o ensino superior público, ele não tem que ser para todos. Ele tem que ser para uma elite pensante e tal. A gente tem que ter, né, universidades que vão formar gente para o mercado de trabalho e tal, né? Então, é claro que a Eunice Durran, ela nem de longe, né, porque ela era uma antropóloga, pensadora, ela tinha uma perspectiva neoliberal de educação, né, porque ela achava que tinha que disseminar em universidades particulares e tal, né. Mas, enfim, né? E foi exatamente essa estrutura que o governo Lula aproveitou quando ele trouxe, né, os planos de financiamento para que, né, famílias pobres, pessoas pobres possam entrar na universidade, né, e tal. Enfim, né? E também, como o Lula ele tinha também essa noção, né, de que a educação é uma tecnologia muito poderosa, né? Então, se você quiser minimamente deixar as pessoas menos reféns, né, desses falsos ídolos, né, dessas mentiras que às vezes são tão frágeis, né?
é isso, é investir em educação, é disseminar cultura para as pessoas, né, é dar acesso para que as pessoas adentrem, né, os espaços de produção de conhecimento, né, enfim, é inserir essas pessoas, né, dentro de universos de relação, né, em que elas não sejam presas tão fáceis, né, desses discursos mal intencionados, né, e tal. Mas agora, tirando isso, né, eu acho que o brasileiro tem uma síndrome de Estocolmo que é impressionante, né? Aqui, por exemplo, né, no Brasil, você pode estar sofrendo e continuar, né, apaixonado pelo seu sequestrador, né? Porque a ideia do pobre de direita, né? O pobre de direita é a síndrome de Estocolmo, né? Porque, assim, se você tem um rico de direita, né? Aquilo está completamente adequado. A direita, ela privilegia, né? Ela garante os privilégios dele. Agora, um pobre que ele, né, tem essa adoração pela direita, e ele sabe, toda vez que entra no supermercado, né? Eu vi aquele criminoso do Guedes falando, né? Até tirando sarro com a cara da população, dizendo que quando ele entra no supermercado, as pessoas agradecem ele, né? Então, assim, como é que alguém pode acreditar nisso se você entra diariamente no supermercado? E como explicar que tem alguém que acredite nisso, né? Porque tem, né? Então, é isso, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, tá? Em que os discursos autorizados, né, a falar a verdade, eles se tornaram apenas mais um discurso no meio de uma série de outros discursos. A verdade, agora, ela virou ponto de vista, né? É capaz de... É igual como eu faço, né? Quando eu tinha um monte de amigos, né? Alunos, muito deles, tem alunos da Uninove, inclusive, que eu já vi, que eles tinham uma admiração por mim, eles respeitavam o que eu falava, né? Eles sempre me viram como a pessoa que eu sou um pesquisador muito sério, eu sou um intelectual muito sério, eu sou um professor muito sério, muito dedicado, né, a democratizar conhecimento. Eu não sou nem um pouco dedicado a todos esses mecanismos de avaliação, prova e tal. Você sabe disso, você foi meu aluno. Eu estou preocupado que o aluno saia e que ele aprenda. Essas mesmas pessoas, várias pessoas, né, que eu já vi lá da Uninove, e não só da Uninove, de outros lugares que tinham essa visão de mim, quando começou esse embate político, a minha opinião passava a valer menos do que uma postagem de WhatsApp ou de Facebook, entende? Então, quando isso acontece, é muito preocupante, porque a gente fica sem referenciais. Quem é que a gente tem que ouvir? Quem é que tem razão, né? No mundo em que ter razão virou só um ponto de vista, né? E volto a dizer, né? Isso continua acontecendo, né? Via os grupos de WhatsApp e tal, porque, gente, assim, é isso que eu falei para você. Não adiantava eu ir dizer que não existia mamadeira de piroca, né? Porque a postagem o coisa do WhatsApp dizia que tinha mamadeira de piroca, né? E para alguém, né, enfim, né, você me conhece, eu estudei a minha vida toda, eu nunca parei de estudar, né? Aí você vê a sua opinião valendo menos do que uma postagem de Facebook, né, do que um influencer de YouTube, né? Aí é preocupante, né? Porque a gente corre o risco de virar um barco à deriva, né? De não ter ninguém para nos orientar, porque, enfim, tudo virou político, tudo virou uma disputa de futebol, tudo virou, né, de que lado você está, né? E aí, e mais, né? E incentivado pela mídia, né? Como eu falei para você, né? Ano passado, o PT acabou, menos de um ano depois, polarização, mercado vê polarização, né? Então, assim, como é que você vai falar? Né? Como é que você vai discutir?
isso com as pessoas. Que bom que você me chamou aqui na rádio, eu estou falando isso, estou levando a minha opinião aí para as pessoas, né? Mas é isso, quem vai assistir esse programa, e quem vai se afinar, são pessoas que se afinam com você, com a sua postura, com dos seus amigos, né? E talvez elas vão assistir, porque alguém, né, que vai assistir como um hater, né, vai dizer que eu falei um monte de bobagem, que não sei o que, não sei o que eu sou comunista e que não sei o que, né? E sem aí? saber o que significa comunismo, sem saber o que significa socialismo, sem ter lido nem o prefácio do Das Kapital, né? Nem o prefácio. Não, e sem saber o que significa capitalismo, sabe? É tipo a classe média. A classe média, ela não entendeu o que é capitalismo, né? Se ela tivesse, como você disse, lido Marx, né? O Marx já diria, né? Tem uma divisão básica. O capitalista detém os meios de produção, o proletário vende sua força de trabalho. A classe média vende a sua força de trabalho e acha que é capitalista, né? E ela se identifica mais com a burguesia, que de fato é capitalista, do que com os trabalhadores, que, como ela, vendem sua força de trabalho, né? Enfim, Você sabe qual é uma prática muito boa que eu costumo fazer, né? Desde quando eu comecei a fazer essas entrevistas, conversar com algumas pessoas, evidente as críticas acontecem. Eu mudei o método, ao invés de discutir com essas pessoas, eu faço perguntas. Então eu pergunto, tá, mas de onde você tirou isso? Quando a pessoa já não começa a saber responder de onde ela tirou, aí você começa a ter um campo mais aberto para falar, olha, vem cá, eu vou tentar te explicar de onde isso foi tirado. Mas eu acho que elas não abrem esse campo. Porque quando elas ficam sem resposta para a sua pergunta, ela vai acionar os velhos discursos. Comunista, você não sei o quê, você quer destruir a família, você quer fazer não sei o quê. Então, elas não estão dispostas a chegar nesse lugar das perguntas, entendeu? Eu acho que, enfim, né? Bom, assim como aconteceu essa pandemia, a gente nunca sabe o que vai ser o amanhã. Né? Pode acontecer uma coisa que vai mudar tudo. Felizmente, o historiador não vê futuro, né? A gente lê o passado. Mas eu percebo, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que tinham um discurso sobre a pandemia e que mudou quando perderam pessoas. Então, isso é uma coisa muito pesada. Não, mas eu acho que essa sua lógica, ela serve para tudo. Tem um monte de homofóbico que é homofóbico até ter um filho homofóbico, um filho gay, uma filha lésbica. Tem um monte de gente que é racista, né? Até, digamos assim, sei lá, né? O seu filho, a sua filha casou com um rapaz negro, você teve neto, se apaixonou pelo neto, aí você vai ver que aquele seu neto, ele que você é apaixonado, ele vai viver no mundo racista. Aí você vai começar, por conta dessa proximidade, talvez construir, né, um ativismo antirracista, né? E assim, igual tem um dado muito interessante sobre isso que você falou. Por exemplo, tem pesquisas que apontam que a população alemã que viveu durante o nazismo só parece 30% dela, de fato, tinha algum contato com os judeus. Porque os judeus, eles são uma comunidade, vivem entre eles e tal, né? E também com os homossexuais, que também era uma comunidade que vivia entre eles, e também com os ciganos e tal. E era exatamente porque só 30% da população tinha contato com essas pessoas, né? Que 70% da população alemã apoiou o Holocausto. Né? Provavelmente, as que não apoiaram eram as que tinham contato. Né? Então. E quanto tempo. Desculpa. Pode falar. E quanto tempo a gente vai demorar para perceber, né, aqui no Brasil, que nós estamos caminhando para algo parecido? Vai ser só depois que a desgraça estiver feita mesmo? Eu acho que a desgraça está feita, né? Eu acho que 2.334 mortes diárias, a desgraça já está feita, tá? O que eu acho né, que é isso, a gente tem que se mobilizar. A gente tem que se mobilizar. E mobilizar no sentido, tem gente que diz, né?
eu me tornei professor, me tornei ativista político, acreditando que revolução é permanente. Eu faço revolução em todos os lugares, em todos os momentos. Eu não converso com você sem ter uma ideia de fazer revolução. Eu não converso com meu porteiro sem ter a ideia de fazer revolução. Mas o que é fazer revolução? Chegar a falar, comunismo, não, né? É você desconstruir no seu dia a dia, em todas as suas relações, né, uma série de ideias distorcidas, preconceituosas, etnocêntricas, né? É um trabalho de formiguinha, né? Mas o que você tem que estar disposto a fazer, né? Eu acredito muito que é por meio do contágio que a gente vai atingir outras pessoas, do contágio, né, no sentido de entrar em contato com as outras pessoas, que a gente vai conseguir tocá-las, né? Eu acho que primeiro, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que ter isso em mente. Não é uma coisa, eu vou para passeata tal dia, eu vou para carreata, eu vou fazer uma postagem. Não, a revolução é permanente, a gente tem que fazer revolução o tempo todo, e revolução não é necessariamente pegar em armas, né? É revolucionar ideias, é revolucionar conceitos, é revolucionar modos de vida, né? Sempre com a ideia de que é preciso combater o fascismo, né? E o fascismo você não combate só na manifestação ou numa postagem na internet. Você primeiro acorda todo dia, faz um exercício para não ser fascista, né? Ouve toda vez que alguém disser que você é racista, que você disser que é homofóbico, não questione que você não é. Se alguém disse que você é, sabe? Esse é o primeiro passo, né? Para a gente conseguir se fortalecer, né? E principalmente, eu acho que a gente tem que construir pontes e não muros, tá? Esse negócio de ficar todo mundo no seu grupinho, né? Todo mundo na... Não, a gente tem que construir pontes, né? Mas também cuidado com quem você sai dando a mão, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Não, cuidado com quem você anda dando a mão, né? Eu acho que a gente tem que articular lutas, né? Eu sempre digo assim, eu não sei porque tem só a parada gay, tem a parada das mulheres, tem a parada dos índios. Eu acho que podia ter uma parada que tava os gays, as mulheres, os índios, os negros, os operários e todos aqueles que sofrem opressão por conta do capital, né? Então, se a gente, de fato, conseguir, né, superar o que nos né, distancia, né, e operar, né, montar coletivos mais amplos, né, e entender que a sua luta como professor não é diferente da luta do ativista do Movimento Sem Terra, que a sua luta como bancário não é diferente da luta do gari, né? E que você que está lutando, né, contra o racismo, você pega logo carona e luta contra a homofobia, contra o machismo. Quando a gente conseguir, né, e isso eu chamo de fazer pontes e destruir muros, tá? Eu acho que é assim que a gente tem que fazer. Eu procuro sempre aliados entre os evangélicos, por isso sempre eu estou falando, eu sei que tem evangélico progressista, né? Eu procuro aliados lá entre os movimentos indígenas, entre os movimentos LGBTs, porque é isso, né? Se a gente não entender, né, que né, esse clima, né, todo de destruição ele está nos atingindo, né, nós não vamos conseguir resistir a eles individualmente, nós temos que resistir coletivamente, tá? Então é isso, nós temos que aprender. A Judith Butler, uma autora que eu gosto muito, ela diz o seguinte: nós temos que aprender a articular as nossas precariedades. As nossas vidas são precárias, né? Nós que somos pobres, nós que somos LGBTs, nós que somos negros, nós que somos mulheres, nós que somos transgênero, nós que somos índios, nós que somos trabalhadores rurais sem terra, nós que somos trabalhadores sem teto, né? As nossas vidas são precárias, né? E existe uma má distribuição dessas precariedades, né? Todas as vidas são precárias, mas, né, algumas vidas são precárias com atendimento no Albert Einstein, né? Outras vidas são precárias para se deixarem morrer, né? Então é isso, a gente tem que entender
que é por meio, né, de uma união, de uma articulação, né, de um respeito à causa do outro, né? Uma das coisas que eu concordo que as minhas amigas feministas elas falam muito, né? Que é, por exemplo, não pode ter o esquerdomacho, né? Não pode ter aquele cara, né? Que ele vai explicar para a mulher o que é feminismo. Não pode ter o branco que vai explicar para o negro o que é o racismo, né? Então, se você é homem, você tem que aprender com uma mulher o que é feminismo. Se você é branco, você tem que aprender com o negro o que é o racismo. Entendeu? É isso, é a minha ideia de sociedade, é o projeto que eu procuro disseminar. E é perfeito, vou até fazer um comentário aqui que recentemente a minha esposa ela é geógrafa também, né? E recentemente eu vi ela conversando com umas amigas e ela falou que ao longo do tempo ela conseguiu me condicionar, né? E quando eu ouvi primeiramente aquilo, eu fiquei meio assim, eu falei, pô, mas o que é isso? Aí depois a gente vai entendendo, né? Que é a louça que você pode lavar que não cai sua mão, Lógico. né? É descer um lixo, né? É tudo as coisas que minha esposa, ela trabalha lá, inclusive ela dá mais aulas do que eu, né? E que evidentemente eu tenho que fazer as coisas dentro de casa, né? Então, e realmente ela falava que quando ela casou comigo, minha mãe realmente me condicionou dessa forma. A minha mãe fazia tudo, né? E eu não fazia nada. Isso é machismo estrutural. É machismo estrutural. As mães, elas, por conta desse machismo estrutural, elas criam filhos machistas, né? Isso é terrível. Mas que bom que tem uma mulher como a sua que vai desconstruir você, né? Fui condicionado, e é uma coisa boa. E igual quando eu fico possesso, quando eu ouço alguma mulher dizendo, não, meu marido é super legal, ele ajuda com as crianças. Isso é machismo estrutural, porque ela não tem a noção de que ele não tem que ajudar com a criança. A criança é tarefa dele também. Quando diz que ajuda com a criança, parece que a criança é tarefa dela e ele deu uma ajuda. E o discurso que faz com que essa tarefa seja dela, né? E é isso, a esquerda tem que aprender a lidar com isso, né? O Marx, ele também não conseguiu historicizar o que as mulheres faziam da porta de casa para dentro, ou seja, da opressão que elas sofriam, que não era por salário, né? O Marx não conseguiu historicizar que os dois eram explorados na fábrica, mas quando chegava em casa, o homem sentava e esperava que a mulher fosse fazer a janta, ou seja, né? Se a gente não consegue historicizar, né, todas essas opressões, aí vai ficar difícil, né? Então tem que ter mulher igual a sua que bota para lavar louça mesmo. E o que eu percebo é que a gente aproveita melhor a vida, né? Então sobra mais tempo para ficar no sofá conversando, né? Não sobrecarrega, não fica tão cansada, né? Nem eu. Então acaba sendo é uma relação que tem a solidariedade como pano de fundo, né? Porque o homem que não consegue perceber, né? Por exemplo, a pandemia foi cruel com as mulheres. A pandemia foi muito cruel com as mulheres, porque mesmo que um casal tivesse em casa, né? Os dois fazendo home office, quando a criança chorava, o marido já olha para a mulher e ela tem que largar o que ela está fazendo e cuidar da criança. Ela tem que acordar um pouco antes, que ela tem que bater a roupa e fazer tudo. Então, assim, para as mulheres, a pandemia foi muito pior do que para os homens, né? A gente tem que levar isso em consideração. E assim como para os negros foi pior do que para os brancos, né? Está sendo pior, né? Assim como para as pessoas trans é pior do que para as pessoas cisgêneras, né? Ou seja, todos esses recortes sociológicos, eles todos se fizeram valer na pandemia, né? E todas essas questões passam ali na Globo, na CNN, como uma notinha curta, né? Bem curtinha, né? E etc. Bom, professor... para não dizer que não falei das flores. Exatamente, muito bom. Professor, eu estou caminhando aqui já para o finalzinho da nossa entrevista, mas queria fazer uma pergunta a nível de futuro. Eu sei que nós, historiadores, não somos muito bons com o futuro, né? Como diz a Lilian Schwartz, como cidadão eu torço, mas como historiador eu observo, né? E o que a gente observa é que, recentemente, nos Estados Unidos, nós tivemos uma tentativa frustrada de golpe ali pelo Donald Trump, através de suas redes de fake news e grupos formados pela internet que conspiraram ali e colocaram em risco, né, a democracia, mais uma vez, com a invasão ali do Capitólio.
Por sorte, as instituições americanas elas são sólidas, né? E os parlamentares... Eles são bons de dar golpes nos outros, né? Eles se cuidam muito bem para que não tenha. Inclusive, eles na pandemia fizeram um golpe, tentaram fazer o golpe home office, né? Foi dentro de casa, né? Mas eles conseguiram ali manter o negócio, né? Você acha que o Brasil caminha para algo muito parecido em 2022, com a diferença de que nossas instituições elas não são sólidas? Deixa eu te falar uma coisa, Rafael. O que eu vou falar não é como historiador, mas também não é como senso comum, não, tá? Eu acho, né, que se a gente for fazer uma análise do contexto internacional, né, está tendo um recrudescimento da extrema-direita no mundo, tá? Isso tem a ver com os novos interesses, né, do liberalismo. Se você for pegar só para colocar uma análise, né? Os Estados Unidos, eles só permitem 4 gestões progressistas, né? Aí depois eles armam um golpe para retirar. Foi assim na Bolívia, foi assim no Brasil, foi assim na Nicarágua, né? Eles deixam assim, um governo progressista, né? Ficar, tá, não, mas já não tá, vamos fazer, né? Fizeram isso. Então, a gente sempre tem, né, que saber, né, que interesses estão alinhados. Os governos progressistas, eles existiram na América Latina em consonância com os governos progressistas norte-americanos, tá? Se você for ver, progressista não, né? Que não existe progressista norte-americano, né? Com os democratas americanos. Uma coisa que eu costumo dizer dos americanos, né? Aí que tem o Trump dizendo vamos invadir a todos. Aí não, Biden não, vamos invadir a todos, a todas e a todes, né? Que passa aquele verniz liberal, né? Mas a gente vê, o Obama nunca tirou as tropas do Oriente Médio, né? O Biden não vai tirar, a Hillary queria guerra, né? Então e tal. Mas esses governos democratas, né? Eles são mais abertos aos diálogos, né? E tal. Então, eu acho que a queda do Trump nos Estados Unidos, ela desembaralhou, ela embaralhou toda a política de novo, né? Por quê? Porque aí você já vê um efeito disso, né? Por exemplo, o golpe da Bolívia naufragou, né? Um partido de centro, né, levou as eleições. Você viu aqui na Argentina um partido de centro levando as eleições. Você viu centro-esquerda, né, na Argentina. Você viu no Chile, né, a onda, né, inflamada, progressista. A gente viu agora, né, no Paraguai, né, e tal. Então, eu acho, né, que a extrema-direita ela está perdendo espaço na geopolítica mundial. E eu acho que o Bolsonaro ele está totalmente isolado. E eu acho também que o efeito Lula, né? Porque a gente sabe, pessoal, outro daquelas ideias fictícias é a ideia do antipetismo, né? Que o PT não levou porque existe um antipetismo. Mas que porra de antipetismo é esse? Que para o PT não levar, precisaram prender o Lula, precisaram criar, né, dar todo o golpe, precisaram forjar uma facada falsa, precisaram fazer um monte de coisa para garantir esse antipetismo? Será que esse antipetismo, ele também era real? Ou é mais um daqueles casos que é um discurso que funda a realidade que diz descrever? É tipo assim, eu falo 1000 vezes que tem antipetismo, como está aparecendo, né, a Folha dizendo, mas o mercado não quer o PT, o mercado não quer o PT, o mercado não quer... Aí, algum momento, isso vai entranhar na população, né? Então, assim,
precisaram fazer tudo isso para, digamos assim, o antipetismo prevalecer, né? Mas agora é um cenário que não vai ter como ter outra facada falsa, gente. Não vai ter, né? A gente sabe disso, né? Outra coisa, quem que você acha que negocia melhor com o empresário, Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro não sabe nem falar, né? Quem negocia é o Guedes, mas a gente sabe que o Guedes também, né? Ele não negocia melhor que o Lula. A gente sabe que o Lula é um negociador, foi assim que o Lula surgiu na política. Então eu acho, né, que o Lula elegível, né, ele se afina com esse cenário de transformação que está acontecendo na América, no continente americano como um todo. Os personagens folclóricos da extrema-direita, assim como o Bolsonaro, eles são a grande minoria da América Latina na atualidade, tá? O Brasil é esse o maior representante aí da extrema-direita, porque é um país continental. Só que o Bolsonaro, né? E a gente sabe que é o capitalismo internacional que define os rumos da política. E eu acho que não é com o Bolsonaro, não é com os empresários brasileiros, ou com eles também, que o Lula vai negociar. O Lula vai negociar logo com o capitalismo internacional, né? Naquele discurso dele, ele disse, não vou conversar com militares, não vou conversar... Ele estava dizendo, não vou conversar com peixe pequeno. Vou conversar com quem manda nessa coisa. Então, eu acho, sim, né, se me perguntarem, sim, como analista político, eu acho que, né, o Bolsonaro ele vai para o segundo turno, mas ele já vai muito desgastado. A gente viu o Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos pais do golpe de 2016 agora, afirmando que vai votar no menos ruim, mas o menos ruim é o Lula, né? A gente vê o Dória tirando a candidatura dele porque o efeito Lula decapitou todos esses pretensos candidatos, né? Huck, Amoedo, Dória, foram todos decapitados, né? Para que você vai entrar numa eleição sabendo que não vai para o segundo turno, né? Decapitou o Ciro Gomes, de uma certa forma. Então, eu acho, né, que a gente, né, mais do que ano passado, nas últimas eleições, né, onde aconteceu tudo aquilo, né, se criou a Lava Jato para prender o Lula, para tirar ele das eleições, né, enfim, se articulou, né, uma facada falsa para o Bolsonaro, desculpa, a facada foi falsa, todo mundo sabe, né, e então, né, se articulou tudo isso, e isso garantiu que o antipetismo vencesse. Que antipetismo foi esse que precisou que fizessem tudo isso, né? É por isso que eu sempre digo o seguinte, quando eu vejo, assim, tudo bem, quando eu vejo a Globo falando em antipetismo, né, a Folha, o Estadão, eu digo, tá, a gente sabe a que eles servem, né? Agora, quando eu vejo intelectual dizendo, mas eu tô com medo por causa do antipetismo, eu digo, porra, olha pro passado, faz o mínimo de análise de conjuntura, vê o que aconteceu, vê se o que você tá falando faz sentido com o que aconteceu. Se tivesse antipetismo, não precisava de lava-jato, não precisava de facada, não precisava de golpe, não precisava da mídia entrar, né? Como o Bonner tem um vídeo que contabiliza quantas vezes o Bonner falou no nome do Lula, né? Não precisar, aí aparece, né, depois o Bonner dizendo, não, porque nós noticiamos, nós fazemos a cobertura, fez a cobertura da Vaza Jato, né? A Vaza Jato passava em todos os meios de comunicação menores, mas na Globo não passava, né? Ou seja, então, se precisou ter toda essa estrutura para garantir a eleição do Bolsonaro, isso é essa estrutura, né? Se sustenta. Então, o antipetismo é real ou é como a polarização, né? Ou é como a recuperação econômica, que foi outra expressão, né? Que em nome da recuperação econômica se fez tudo, se tirou direito, se acabou com a CLT, enfim, né? Se venderam a alma ao diabo, em nome disso, e todo mundo aceitava, porque a Globo aparecia e dizia, em nome da recuperação econômica do país, né? Recuperação, alguém parou para... Quanto é essa dívida? Quanto ficou do governo anterior e tal? Né? Não faz, né? Então, eu acho que essas coisas, elas não funcionam mais, tá?
Eu acho que a cartada já foi dada, os cartuchos foram queimados, não vai surgir uma outra pessoa como o Moro para tirar o Lula das eleições, né? Não vai, não tem como, né? Então, eu acho, sinceramente, né, que para vocês que estão desiludidos por aí, né, com o que a imprensa está dizendo, o risco Lula, o risco PT, o antipetismo, não sei o quê, balela, apostem, façam campanha. A gente está muito mais perto do que nunca esteve de acabar com esse governo de morte, tá? Esse governo que promove uma gestão da morte, né? Então, a gente está... E mais, a gente teve um dia de discurso do Lula, a realidade social, política e econômica desse país, ela foi virada do avesso. O Bolsonaro está em campanha desde 2018. O Lula, com um dia de campanha, conseguiu tudo isso, né? Então, apostem. Não acreditem nessa história de que o antipetismo, o medo... Isso é a gestão da morte, ela opera primeiro pela gestão do medo, tá? Ela quer produzir o medo. É por isso que se fala, né, no mercado como essa coisa. Olha, o mercado está com medo, entendeu? Então é isso. Eu acho, eu sou otimista e eu estou em campanha contra esse governo, né? Enfim, o meu lema em qualquer eleição que o Lula estiver concorrendo contra o Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Em qualquer candidato que estiver concorrendo contra o Bolsonaro, se não estiver o Lula, eu vou votar nesse candidato, tá? Então é isso. Eu fiquei muito aliviado em ouvir, né, no seu discurso ali, que o Bolsonaro chega no segundo turno enfraquecidíssimo. Sim. Né? E eu torço para que isso aconteça, de fato. E gosto da mesma opinião de que qualquer um que vá com o Bolsonaro também tem o meu voto. Como é que vai sustentar? Por exemplo, a gente sabe que a facada teve que acontecer porque ele caía 2 pontos a cada debate, né? E sem facada? E como é que vai justificar que não vai para o debate? Né? Então, assim, e se ele vai para o debate com o Lula? Você já pensou? Então, assim, eu tenho, sim, muita fé. Eu fico muito bravo quando eu vejo pessoas que estão pensando naquela coisa. Gente, é só pensar assim. Se a imprensa brasileira ela está te induzindo a alguma coisa, vai pelo outro lado. Vai pelo outro lado. Se ela está dizendo que tem antipetismo, vai pelo outro lado. Se ela está dizendo não que... sempre pelo outro lado, tá? A saída é sempre no caminho, né? Se você vê a imprensa brasileira defendendo, é cilada, Vino. E a minha última pergunta e a pergunta do meu temor, né? Bolsonaro enfraquecido no segundo turno, sendo um capitão do exército, tem força para ganhar num tapetão e impor um golpe, um militarismo ou alguma coisa? Olha, eu acho o seguinte, é preocupante porque nem na ditadura militar o Brasil tinha mais militares infiltrados na máquina pública. Nem na ditadura militar. A Dilma falou isso, como é que vai devolver esses militares agora todos para o quartel? Mas eu sempre também, né, achei uma coisa, os militares, eles são a cadela do mercado. Conquista o mercado, eles calam a boca dos militares, né? Os militares existem para manter, desde a Revolução Francesa, os militares existem para manter a propriedade privada intacta, né? Então, eles são só a cadela do mercado. Então, o que a gente tem que fazer, e eu acho que é o que o Lula sabe fazer muito bem, é negociar com esse maldito desse mercado, né? E é isso. A partir do momento que isso está decidido, né, os militares, eles são isso. Eles são a cadela do Estado, né? Então, o Bolsonaro, ele acha que ele está jogando com isso, né? E, inclusive, ele já tomou medidas impopulares com o mercado para fortalecer, né, os militares, porque ele vai apostar a força disso. Mas, se o mercado não quiser, não tem militar, não tem Bolsonaro, não tem ninguém, entendeu? E é isso. Tem que negociar mesmo com esses caras. Tem que ir lá, o Lula tem que ir negociar com a Fiesp mesmo, com o agronegócio. E o Lula, ele chega com estatística, ele já chega lá com as planilhas, olha como o mercado lucrou comigo, olha como o agronegócio. Fala aí, quanto vocês lucraram com o Bolsonaro? O que eles lucraram com o Bolsonaro foi só retirada de direitos. Foi isso.
Eles pararam de pagar direitos de trabalhadores, né? O trabalhador não podia mais processar, não tem mais direitos, né? Mas, tirando isso, né, olha só o que aconteceu, as grandes indústrias automobilísticas vazaram do Brasil, né? Você acha que isso é bom para o mercado? Né? Não é, né? Não é. Em algum momento eles vão ser convencidos disso. Eu sei que eles são idiotas, a burguesia brasileira é idiota, né? Elite do atraso. Mas em algum momento eles vão ser convencidos disso. Né? Muito interessante. Professor Ronaldo, eu poderia ficar aqui 4, 5 horas conversando. Com certeza terão outros convites para outros programas que nós temos aqui na emissora. Foi uma honra, né, conversar com você, uma satisfação pessoal produzir esse documento histórico, né, que talvez mais para frente muitas coisas se concretizem. Pela rede, isso aqui já a gente teve um papo muito gostoso aqui, mas principalmente foi um papo preocupado com o nosso país, né? Preocupado com o rumo da população, né? E é isso. Exatamente. Uma pancada. Pode me convidar para os próximos. Com certeza, uma pancada de cultura a cada resposta, a cada posicionamento. Né? Mais uma vez, professor Ronaldo, mestre em História Social pela Unicamp, doutor em Antropologia Social pela USP, professor pela Impax, mantenedor da Trindade Cursos Livres. Professor, muito obrigado pela sua participação no Peripatéticos, né? Com certeza uma das melhores conversas que eu já produzi aqui. E eu não posso deixar o senhor ir embora, né, antes de pedir para que o senhor forneça informações sobre os seus cursos livres, né? E também seus contatos aí, para que as pessoas tenham o mesmo privilégio que eu tive de ter aula com um dos melhores, com certeza. Obrigado. Né? Olha só, eu tenho uma empresa de cursos online, né, que ela era uma empresa de cursos presenciais, né, mas aí aconteceu a pandemia, aí acaba que eu comecei em março do ano passado. Eu comecei nos 2 primeiros cursos, iniciou a pandemia e eu mudei o formato e virou cursos online, tá? Então, eu ofereço cursos na área de antropologia, de história, na minha área de pesquisa, que são os cursos na área de gênero e sexualidade. Tem muitos cursos de filosofia, né? Foucault, Judith Butler e tal. Dá uma olhadinha nas minhas redes sociais, tá? O Instagram é ROONY Trindade, tudo junto, é o Rony Trindade, no Instagram e no Facebook, Ronaldo Trindade, que eu estou sempre divulgando os meus cursos lá, tá bom? Todos os meus cursos têm certificado, eles normalmente cada um tem 6 horas de duração, né? São séries que são 4 encontros mensais sempre, e é isso, então, né? Bom, quem me conhece sabe que eu tenho muito amor pelo que faço. Quer aprender humanas, quer saber um pouco mais sobre antropologia, eu recomendo o curso do professor, com certeza eu tive aulas com ele, aí foi um grande prazer, minha formação, muito eu devo a este homem aí que está conversando, e desse privilégio dessa conversa. Professor, muito bom conversar com você de novo.